Queria começar então por cumprimentar todos os presentes esta sessão e agradecer à SPECO pela oportunidade em apresentar o nosso trabalho e também parabenizar pelos seus 25 anos. O trabalho que vou apresentar é sobre os efeitos de nanoplásticos no bivalve Corbicula fluminea. A poluição por plásticos é um problema ambiental global e enquadra-se perfeitamente no mote deste encontro, que são os desafios para a nova década. Desde a sua produção em massa, que começou nos anos 40 e 50 do século XX, a acumulação de plásticos no ambiente tem vindo a ser cada vez maior, o que constitui então um problema ambiental global bastante grave. Os plásticos encontram-se em fontes terrestres, mas também em rios e, por último, nos oceanos. Além do problema da acumulação física destes materiais, os plásticos são possíveis vetores de diversos contaminantes ambientais e também de micro-organismos que podem ser potencialmente patogénicos. Além disso, ao longo da sua permanência no ambiente, os plásticos podem libertar diversos constituintes que fazem parte da sua constituição, portanto, todos estes fatores fazem com que seja um problema bastante relevante. No ambiente, como eu referi anteriormente, os macroplásticos podem sofrer diversos processos de degradação que fazem com que se formem partículas cada vez menores de plásticos, começando pelos mesoplásticos, microplásticos e nanoplásticos. Os processos de degradação são imensos, mas realmente a fotodegradação é aquele que contribui para a maior parte da degradação destas partículas nos ecossistemas aquáticos. Estes valores que eu coloquei aqui, estas dimensões, se verificarem na literatura, não existe consenso, principalmente no que toca às dimensões de nanoplásticos. Portanto, eu adotei a referência de Coleman e colaboradores, que define nanoplásticos como partículas entre 1 e 100 nanómetros. Os nanoplásticos são também um contaminante global e, à semelhança dos microplásticos, dividem-se em primários e secundários, sendo que os primários são aqueles que são intencionalmente produzidos com determinado tamanho para diversas aplicações, tanto em produtos de uso comum, como tintas ou alguns cosméticos, mas principalmente em áreas importantes da biomedicina. Os secundários, por sua vez, são aqueles que são fruto da degradação de partículas maiores. Devido ao seu pequeno tamanho, estas partículas podem realmente atravessar barreiras biológicas e sabe-se que acumulam-se nos tecidos e órgãos de diversos organismos aquáticos. Isto já foi verificado em diversos organismos, como algas e também bivalves, cladóceros, entre outros. São, assim, potencialmente mais tóxicos do que os microplásticos. Os seus efeitos tóxicos ainda são parcialmente desconhecidos, mas já existem diversos estudos que referem alterações fisiológicas importantes, alterações na reprodução e também no crescimento e mesmo mortalidade. A espécie que foi selecionada para este estudo é uma espécie invasora, é um bivalve de água doce que tolera salinidades consideravelmente elevadas. É uma espécie que é nativa na Ásia, na África e na Austrália e particularmente na Ásia ela é consumida como alimento humano, portanto é uma espécie que pode ter implicações na saúde humana neste caso. Em Portugal continental ela encontra-se praticamente em todas as bacias hidrográficas e no estuário do Rio Minho. É uma espécie muito importante e é uma espécie dominante, uma vez que constitui cerca de 90% da sua biomassa bentónica. Portanto, o objetivo deste trabalho teve em conta que os efeitos de microplásticos e nanoplásticos em organismos de água doce ainda são relativamente pouco conhecidos em comparação a organismos marinhos e, por outro lado, já foi estudado anteriormente
que a exposição a microplásticos tem efeitos nesta espécie. Portanto, o objetivo foi investigar os efeitos de diferentes concentrações de nanoplásticos em biomarcadores individuais e subindividuais desta espécie. Muito resumidamente, a metodologia adotada consistiu na amostragem destes bivalves no estuário do Rio Minho, na parte superior, e depois de uma aclimatação laboratorial foi realizado um bioensaio de 14 dias. Os meios de teste, o meio de teste consistiu em água para consumo humano. Foram testadas 3 concentrações de nanoplásticos, 0,25, 1 e 5 mg por litro. A exposição ocorreu individualmente e os animais foram alimentados durante todo o período do teste. A renovação dos meios foi realizada todas as 24 horas. As partículas selecionadas para este estudo foram nanopartículas de poliestireno com uma dimensão de 0,05 micra e que têm a particularidade de emitirem fluorescência, e foi esta característica que nos permitiu, ao longo de todo o teste, ir monitorizando as concentrações de nanoplásticos, uma vez que foram estabelecidas previamente curvas que relacionaram a concentração com a fluorescência. Relativamente aos resultados, adotou-se como critério para avaliar a saúde individual a taxa de filtração, que é um método indireto e consiste basicamente na capacidade do bivalve remover células numa suspensão, neste caso chlorella vulgaris. É um teste individual que nos indica basicamente a capacidade filtradora do organismo durante 1 hora. Os biomarcadores subindividuais que foram selecionados com o objetivo de avaliar a neurotransmissão através da atividade de colinesterases, da produção de energia aeróbia e anaeróbia através da IDH e da ODH, e uma série de enzimas do sistema antioxidante, nomeadamente catalase e diversas glutationas, e também foi avaliado o dano lipídico. Verificou-se que a taxa de filtração se encontrou comprometida em todas as concentrações, sendo mais acentuada nas concentrações superiores. Por outro lado, em relação a estas enzimas do sistema antioxidante, verificou-se este padrão típico de bell shape, ou seja, uma indução para concentrações inferiores, seguida de uma inibição enzimática para concentrações superiores, tanto na glutationa S-transferase como na catalase. Relativamente ao dano lipídico, verificou-se que este ocorreu nas concentrações de 1 e 5 mg por litro, sendo bastante acentuada na concentração mais alta. Portanto, houve então uma diminuição da capacidade de filtração destes organismos, o que é uma característica, um dado importante, uma vez que é através da filtração que estes animais obtêm não só os seus nutrientes, mas também efetuam a respiração, alterações nas vias de produção energética e dano lipídico. Uma vez que esta espécie ocupa uma posição na cadeia trófica bastante importante e que é uma espécie dominante neste ecossistema, particularmente no estuário do Rio Minho, estes dados indicam que não só ocorreram implicações na saúde do animal, mas que também podem ocorrer alterações importantes no ecossistema. Não refiro aqui a parte da saúde humana, porque não foi estudada. É uma espécie que não é consumida em Portugal, mas que de facto é consumida em algumas regiões nativas e que também pode originar assim problemas a nível de saúde humana. Este projeto foi efetuado este trabalho foi efetuado no âmbito do projeto Emergemix. Queria assim agradecer às fontes de financiamento e agradecer a vossa atenção e desejar